Olá, bom dia, bem-vindos à live de terça-feira. O tema de hoje, como manifestar o que se quer. Então, essa coisa da manifestação daquilo que você deseja, tem muita gente que fala sobre isso ligado a técnicas de visualização, técnicas de pensamento, tudo isso é válido. Manifestar o que se quer através de uma técnica de visualização. Só que o que eu quero abordar hoje com vocês não é isso, é como que você trabalha manifestar o que você quer conseguir na sua vida, o que você quer alcançar, fazendo um aprofundamento da sua questão emocional. Fazendo um aprofundamento dos caminhos que a nossa emocionalidade funciona para que a gente possa, então, manifestar aquilo que a gente deseja. Então, esse é o caminho que eu vou fazer. Por que eu não vou seguir um caminho de visualização, de pensamento positivo? Porque, para mim, se você não passa pela etapa do emocional primeiro, se você não faz as avaliações e as reflexões que eu vou propor hoje na live, você provavelmente vai se frustrar com os exercícios de visualização, com os exercícios de pensamento positivo, com os exercícios que precisam ser feitos de dentro para fora. Então, o que acontece em todo esse caminho de manifestar é que a gente tem um hábito de colocar no externo. Então, veja só, manifestar o que se quer já é um chamado para pessoas que são espiritualistas, pessoas que acreditam no universo, que acreditam em forças que estão transpessoais, ou seja, que é uma força que está além de mim mesma. Eu não vou entrar nesse contexto agora, mas as pessoas que são extremamente céticas e as pessoas que são extremamente materialistas ficam meio de fora dessa questão só de visualização, só do universo, só do divino. E eu acho que isso não é bom, isso não é inclusivo. Então, o que eu vou conversar aqui hoje com vocês, de manifestar o que se quer, ele não depende se a pessoa ela é cética, se a pessoa é espiritualista, se a pessoa acredita em algo além do pessoal ou não. Por quê? Porque diz respeito às nossas emoções, diz respeito ao fato de ser humano. Então, ser humano todos nós somos. Então, o fato de estar na condição de ser humano, ela inclui todo mundo que queira olhar para essa situação de manifestar a partir disso. Então, a visualização, como eu falei, é uma coisa muito americana, né? O americano tem a técnica que chama Vision Board, que é um quadro de visualização, que é a psicologia cognitiva comportamental levada para o uso do ganho pessoal ou da autoajuda. O que é um trabalho de cognição? É um trabalho que você usa as sensações, as percepções do corpo, os 5 sentidos. Então, você vai usar os 5 sentidos para criar um vision board, um quadro de visualização. Então, as pessoas usam fotografia, usam um monte de situações que projetam aquilo que elas querem. Só que fazer isso no externo, aí eu vou pregar um monte de fotografia aqui num cartaz e vou esperar que Deus vai fazer a parte dele, que as coisas vão miraculosamente acontecer. Não acontece nada. Então, o que aconteceu com essas técnicas e com essas propostas? Elas foram caindo num descrédito total. Por quê? Porque a maioria das pessoas nunca conseguiu nada com isso. Porque não foi feito da forma de dentro para fora. Eu não estou dizendo que se você fizer um quadro de visualização não vai funcionar ou que vai funcionar. Não, porque o que eu acredito é na intenção. Então, vamos lá. A gente tem que entender o que é intenção. Se você não faz algo com a intenção verdadeira,
que é a harmonia entre a sua mente, o seu coração e a resolução de conseguir algo. Se você não tem a intenção, aquilo não vai acontecer, você não vai manifestar absolutamente nada. Então, por exemplo, eu já participei durante muitos anos na minha vida de grupo de corrida, né? Corrida. Então, eu já corri aí até 8K, 10K na minha vida, lá 10, 15 anos atrás. Num determinado ponto, eu machuquei um tendão do meu quadril e parei de fazer qualquer exercício de impacto. Não foi bom para o meu corpo. E aí eu tenho muito desejo de voltar a correr, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse esse desejo. É uma coisa que eu quero manifestar. Depende do meu corpo, depende de mim. Só que eu estou limitada fisiologicamente. Então, forçar uma visualização de, sei lá, de uma corrida de 5 quilômetros que seja, no meu caso, é totalmente irracional. Porque não vai acontecer, porque eu tenho uma limitação fisiológica. E isso acontece com limitação emocional. Isso acontece com limitação de vida. Então não adianta você querer manifestar ou alcançar algo que está fora do seu contexto de realidade. Você precisa ser extremamente racional e ir passo a passo. Porque o que a gente quer? A gente quer algo como as crianças querem no Natal, né? Nós estamos tão perto do Natal. A criança pequenininha que os pais permitem a fantasia do Papai Noel, ela quer um presente X. Geralmente as crianças são bem plausíveis, né? Elas nunca querem coisas assim estrambólicas, geralmente são coisas simples. Mas para a cabecinha delas é algo inalcançável, então elas pedem ao Papai Noel. Quando nós, adultos, utilizamos uma técnica de estrutura de desenvolvimento humano, como uma criança pedindo presente para o Papai Noel, não vai funcionar. Porque você está no mundo dos adultos. Então é preciso entender a intenção. Como que eu coloco em harmonia a minha mente, o meu coração e a resolução que eu quero tomar. Isso é um caminho de manifestar. Porque você vai agir. Sem ação, você não manifesta nada. Existem fatores fenomenológicos, existem fatores que acontecem que a gente não explica na jornada de manifestar uma vida intencionalmente. Sim, muitas pessoas relatam, acredita. Mas o milagre, ele só acontece externamente se ele já está em franco andamento dentro de você. Se você vive um milagre a cada dia, porque Einstein mesmo, é uma frase de Einstein, tem duas formas de viver. Ou você vive acreditando que tudo neste mundo é um milagre, ou você vive acreditando que não existem milagres. Então, o próprio Einstein falou isso. Então, é dentro da gente, é um formato de viver. Então, tá pronto para manifestar, para buscar aquilo que se quer, aquela pessoa que está madura internamente, que fez um processo de autoconhecimento, que está num caminho de desenvolvimento humano. Uma pessoa que sai de um lugar completamente escuro, ou está numa situação extremamente difícil, ela não vai conseguir trabalhar uma força interna para manifestar algo que quer, se não fizer primeiro esse caminho. Qual é a minha intenção? Porque nós, seres humanos, segundo a filosofia hindu, isso é uma filosofia hindu, tá? Fala que nós, quando nós estamos motivados intencionalmente, nós temos 4 forças básicas que nos levam a viver de forma intencional. Eu tenho a intenção. A primeira força é o medo. Você tem medo, então você é dirigido pela doença, pela pobreza, pelo medo de ser punido, pelo medo da morte. E isso
te leva a uma intenção, mas é o medo. E o que acontece com o medo? Ele pode ser produtivo ou paralisante, eu falei disso na live passada. Porém, ele não se sustenta. Você viver uma vida na intenção de estar evitando o medo o tempo todo, não vai se sustentar. Então, esse primeiro força básica que a gente tem, ela é bem-vinda, porém ela não se sustenta. Segunda força, né, que a filosofia hindu fala, é o desejo, mas o desejo frívolo, né? Aquela busca de gratificação pessoal. Então, geralmente, ela está muito ligada a sucesso, riqueza e prazer. O prazer de forma efêmera. O nosso desejo, ele é fundamental na nossa vida. Você não faz nada que você não quer. Mas esse desejo que impulsiona você na intenção de fazer alguma coisa, ligada a uma gratificação pessoal e ponto final, você está focado só na sua gratificação pessoal, então eu quero sucesso a qualquer preço, riqueza a qualquer preço, prazer a qualquer preço. Isso é uma ilusão de poder que você está desenvolvendo para você mesmo. O que os indianos chamam de Maya, né? É você ter uma ilusão de um poder que primeiro não existe, não satisfaz e passa muito rápido. Então, a intenção, ela pode nascer desse lugar do desejo dessa força de querer uma gratificação, uma satisfação pessoal. Mas você vai cair numa ilusão, porque traz um resultado que não preenche as nossas necessidades internas emocionais, não preenche de forma plena. Fica faltando algo, e isso é muito fácil você perceber. Tanto o medo que não se sustenta, uma pessoa que vive com medo, chega uma hora que ela desenvolve uma patologia, porque ela não consegue sustentar a vida no dia a dia. A pessoa que vive só no desejo da gratificação pessoal, ela pode conseguir muitas coisas e até manifestar muitas coisas, mas ela sente um vazio. No determinado momento da vida dela, aquilo cai num vazio, não satisfaz mais. Quantos exemplos muitos de nós temos para contar disso? Isso não quer dizer que a pessoa ela vai demonstrar o tempo todo. Ela não demonstra, mas ela está com um vazio interno, principalmente em tempos de mundo digital, de mídia social, onde as pessoas, infelizmente, se apegam à aparência. Às vezes a pessoa não está bem e ela se coloca no mundo digital das aparências, né, como estando muito bem. Então, a gente não pode chegar numa conclusão de que alguém está extremamente bem pela aparência do que ela mostra. E assim, muitas pessoas, muitos empresários, muitos especialistas, palestrantes, professores estão aí nesse mundo das aparências sentindo um grande vazio, mesmo tendo conseguido sucesso, mesmo tendo conseguido relevância. Por quê? Porque a intenção foi só numa gratificação pessoal. Então, acaba caindo num vazio. Tem mais duas funções básicas, né? Impulsionamentos, motivações básicas, que a filosofia hindu fala, que nos leva a uma vida de intenção. É o dever e o amor. Então, esses dois, eles têm muito mais a nos oferecer. Então, vamos lá. O dever, nesse sentido, não é o dever da obrigação. Eu sou obrigada, não. É o dever ligado à gratidão. A responsabilidade de fazer o que é certo. Você sente um dever dentro de você. Eu devo gratidão ao que eu estou vivendo, a uma pessoa, a uma circunstância. Você sente em você este dever.
Então, a mesma coisa, a necessidade de fazer o que é certo. A gente vai pelo caminho de fazer o que é certo quando a gente sente que tem o dever de seguir um caminho correto, percebe? E esse motivador que intenciona a vida por esse caminho, ele tem muito mais a oferecer para nós, assim como o amor. Amor em que sentido? Cuidar de si e cuidar dos outros com uma urgência para ajudar quem aparece. E isso não é só ligado à benevolência ou só ligado a trabalhos voluntários ou circunstâncias caritativas. Não. Você pode construir uma vida profissional e empresarial baseado no dever de fazer o que é certo para ajudar pessoas a chegar numa determinada transformação, numa determinada solução. Você está intencionando, é uma intenção de manifestar a partir desses dois fatores de motivação: o dever que eu tenho dentro de mim e o amor que eu sinto. E por isso que isso tem que ser internalizado, por isso que isso começa dentro da gente primeiro. Você não joga no externo, você não fica esperando que o universo traga para você esses sentimentos. Isso é desenvolvimento pessoal. Então, manifestar o que se quer depende de nós e de que lugar que eu estou manifestando ou querendo manifestar. De que lugar eu estou agindo. Porque o propósito e significado na vida da gente, você ter propósito e fazer as coisas com determinado significado, é o que te dá contentamento verdadeiro, não é sucesso. Porque sucesso é uma coisa muito individual, cada um acha que, né, teve sucesso ou está sem sucesso, sei lá o que é isso. Mas o propósito é assim, quando você age por dever e por amor, você sabe que você está criando algo de valor. Então, quando a gente executa alguma coisa no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, com convicção de que o que a gente está fazendo tem sentido, que o que a gente está fazendo importa primeiro para mim mesma, para nós mesmos. Quando nós executamos um trabalho com convicção e fazemos algo que tem sentido e importa primeiro para nós, isso já é uma manifestação do que você quer. As coisas não são grandiosas num primeiro momento. Eu não posso dizer que no destino de alguém não está previsto uma grande missão, um grande trabalho, atingir várias pessoas. Não posso dizer isso. Talvez alguém agora que está lutando tenha um destino que vai chegar nesse lugar. Mas são poucas pessoas que têm esse tipo de destino missionário. E dentro do mundo empresarial, dentro do mundo pessoal, dentro do mundo das organizações não governamentais, dentro das instituições religiosas, não interessa. Não, nós somos 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Para pensar. Cada um tem um propósito, tem um mérito, tem um serviço a fazer. Se a gente fica preso em buscar um serviço imenso, estrambólico, se o sucesso para você é ser reconhecido no mundo todo, isso vai te impedir de fazer o que você realmente veio fazer nesse mundo. Ficar num exercício de querer algo que é absurdamente irracional para a sua realidade só vai te trazer sofrimento.
E as coisas são simples. Como eu dei o exemplo do fato de eu estar fisiologicamente impedida de correr, então é irracional eu fazer uma intenção na minha vida de correr uma maratona na minha idade. Isso não vai acontecer. Eu tenho que lidar com a frustração disso. Mas eu não preciso desistir de, sei lá, fazer caminhadas, entende? Então, esse mundo dos adultos, de se haver com as consequências do que faz, é o primeiro movimento para você iniciar um caminho de visualizar aquilo que você realmente quer manifestar. Sem um trabalho onde você perceba, né? Onde você perceba de onde vem a minha intenção. Para que eu estou fazendo isso? Então, você precisa descobrir qual que é o combustível do seu desejo de manifestar aquilo que você quer. O que você quer manifestar? Que combustível da intenção? Então, se você olhar os 4 fatores, né, sem julgamento, vamos lá. Desses 4 motivações da filosofia hindu que faz a gente viver uma vida com intenção, você pode ter a intenção do medo e oferecer, por exemplo, segurança para sua família. Você pode fazer um movimento de colocar a sua família em segurança. Tá válido, é válido. Você pode ter um desejo de, como eu falei agora, de ter reconhecimento global, nacional. Você busca isso. Tudo bem, tá válido. Você pode ter o dever de ajudar seus amigos. Não importa o que você estiver fazendo, você está sempre disposto. Você quer estar nesse lugar. E por amor, você está ali para servir as pessoas onde elas mais precisarem. Isso são intenções, são motivações que levam você a realizar algo na vida. E se você começa a estabelecer aquilo que você quer manifestar a partir desses 4 lugares, sabendo que você pode desenvolver cada um deles, porque você pode ser intencionado pelo medo, porque você já passou por situações de insegurança, sei lá, de assalto, mora em cidade grande, tem medo. Mas isso não precisa ficar preso no medo. Você pode fazer isso por amor. Você pode fazer isso porque é a coisa certa, porque você mora num bairro que não é tão seguro. Então você não precisa ficar preso no medo. Você pode intencionar com uma outra filosofia, com uma outra motivação e acreditar nisso. Então, se você olha sem julgamento, tá agindo só por medo, só por desejo, eu não tô aqui para ficar rotulando cada hora. Por quê? Porque a gente transita nisso. Quem é que já não fez ou faz coisas só para sua própria gratificação pessoal? Sabe, você cozinhar um prato que você adora comer, ou ir num restaurante comer um prato que você adora, é pura gratificação pessoal, um prazer degustativo. Não tem certo e errado. O que a gente não pode é se apegar em cada uma dessas motivações intencionais, porque a gente precisa sempre se perguntar para quê. Eu falo muito do para quê ao invés do porquê. O porquê também é bem-vindo, né? Porquê é uma justificativa. Quando você pergunta porquê de alguma coisa, você vai para a justificativa daquilo. O para quê, você está buscando uma explicação. Então, às vezes, a explicação ela é mais bem-vinda do que a justificativa. Quando você chegar no momento em que você disser, eu quero manifestar algo na minha vida, e quando você fala isso, ou seja, você quer muito que aconteça algo na sua vida, manifestar algo, eu quero muito que isso aconteça na minha vida, isso demanda, isso aponta diretamente para uma mudança. Porque se é algo que você quer que manifeste, é porque não existe ainda na sua vida. E para existir,
ela pede uma mudança. Então, não existe na minha vida, eu quero muito isso, eu busco a manifestação real disso na minha vida. Então, o que você está dizendo para você? Eu preciso mudar algo na minha vida. Eu quero uma mudança profunda ou não na minha vida. Porque quando você deseja manifestar algo que você não tem, o que virá vai mudar a realidade que você tem agora. Isso é algo que não dá para discutir, porque você tem uma realidade e você está em busca de outra realidade. Então, aquilo que você está buscando vai realizar uma mudança. E aí você precisa perguntar: para que eu quero isso? Porque eu quero mais segurança para minha família, por exemplo, né? Aquela história de medo. Mas para que você quer mais segurança para sua família? Para eu poder viajar final de semana ou ir trabalhar sem preocupar que a minha família está correndo risco. Então, para que você quer viajar o final de semana? Ou para que você quer se sentir melhor no trabalho? Porque eu chego no trabalho e não tenho cabeça para trabalhar, porque eu fico pensando na minha família, pode estar correndo risco. Para que você fica pensando? Para que você usa esse pensamento dentro do seu trabalho? O que acontece? Na realidade, no meu trabalho eu tenho pouca coisa para fazer, acabo que eu não ocupo muito a minha mente e fico lá pensando na segurança da minha família. Então, está me sobrando tempo. Então, está te sobrando tempo no trabalho? E será que isso vai resolver você ocupando a sua cabeça em dar segurança para sua família? Não que não seja importante, mas o para quê vai levando você para o motivo real do que você quer mudar na sua vida. Porque, de repente, nesse mesmo exemplo, a pessoa poderia dizer: não, se eu estivesse num melhor trabalho, ou se eu estivesse fazendo mais dinheiro num melhor lugar, eu não estaria preocupado com a segurança da minha família, porque a gente mudaria para um condomínio fechado, onde a segurança já estaria dentro do pacote. Então, veja só, não é a manifestação da pessoa, não é um sistema de alarme novo, porque a pessoa poderia falar assim: eu quero conseguir comprar um sistema de alarme novo, é isso que eu quero manifestar na minha vida, um sistema de alarme novo para minha casa. Mas você vai trabalhando dentro de você o para quê, você vai fazendo essas camadas, vai tirando as camadas da cebola, você chega num ponto: não, o que eu quero é mudar de emprego. O que eu quero é melhorar a minha condição financeira a partir do meu trabalho, empresarialmente, através de novos negócios, abrindo uma empresa, fazendo novos contratos ou mudando de emprego. Então, aí, nesse sentido, você realmente chega no lugar do que é que você quer manifestar na sua vida. E com essa intenção clara, parece bobagem, assim, parece esdrúxulo o que eu vou falar agora, mas é muito mais fácil essa pessoa manifestar um novo emprego, conseguir abrir um negócio, por exemplo, do que comprar um sistema de alarme super ultra sofisticado para colocar na casa dela. Porque ela chegou na verdade dela mesma. Ela foi fazendo esses paraquês e percebeu que a intenção estava num lugar de medo, mas que na realidade o propósito de vida dela está no dever de fazer o que é certo, que é trabalhar todas as horas do dia, complementar o seu salário com um trabalho melhor. Então ela sai de uma motivação de medo e vai para uma motivação de dever, de fazer o que é certo. Isso muda a manifestação daquilo que você quer. Isso é só um exemplo. Então, quando você faz essa pergunta e vai entrando, aprofundando naquilo que você quer fazer, você está entrando no racional da manifestação. Porque manifestar algo que você quer não é irracional. Não é algo mágico de fora.
Não é algo que vai acontecer com uma varinha mágica feito o Harry Potter lá. Não acontece desse jeito. Você precisa agir, você precisa fazer uma identificação do que é semente boa dentro de você e o que é semente ruim. Porque a semente ruim não vai germinar. Então, de repente, você está fazendo todo um esforço pessoal, você está fazendo todo um esforço de pensamento, de visualização, de algo que você quer ver manifestado na sua vida, mas que é uma semente ruim dentro de você, ou seja, não está alinhado com seus valores, não está alinhado com o que você realmente quer da vida, não está claro para você se é realmente aquilo. Voltando ao exemplo que eu dei, de repente essa pessoa que eu falei no exemplo coloca um sistema de alarme super ultra moderno na casa dela e continua sentindo aquele medo da insegurança familiar. E não tem resposta para aquilo. Então, aquele sistema que ela conseguiu manifestar na vida dela de alarme, perde o sentido, não se sustenta. E ela vai entrando nesse questionamento, o que eu quero, né? Já está aí, mas eu continuo com medo. Por quê? Porque, na realidade, a mudança que o sujeito precisa manifestar é muito maior do que só um sistema de alarme, que é aquela história de tampar o sol com a peneira. Você põe uma rolha num buraco ali que é muito grande, não vai tampar. Manifestar o que se quer precisa passar por intenções. Como é que você tem a intenção? Qual é a sua intenção? De que lugar você se movimenta? É do medo? É de uma necessidade de gratificação pessoal? É na vontade de fazer o que é certo? É na urgência, no amor em ajudar as pessoas? Por onde passa a sua intenção? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer. E desse lugar, você começa a viver as suas intenções de forma honesta. Não tem certo, não tem errado. Tem a honestidade que você precisa estabelecer com você mesmo. Nesse lugar de profunda avaliação, de reflexão, você começa um trabalho de visualização, de board, né? Vision board, como eu falei, da técnica americana. Você começa um processo de criar um quadro com gravuras ou com figuras, o que você quiser fazer, pensamentos. Desse lugar, você começa a agir em nome de uma manifestação que é possível, que você começa a construir, que você começa a agir. Então, sem ação, não existe manifestação do que a gente quer. Sem uma profunda avaliação, qual é a sua intenção com isso? Qual que é a sua intenção com isso? Para que você quer isso? Esse questionamento é que leva você a manifestar o que você quer de forma saudável na sua vida. Porque existe até uma piada, né? Vamos dizer assim, um dito popular que fala assim, cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você reza para quê? Cuidado com seus pedidos. Cuidado com as rezas, né? Por quê? Porque às vezes a gente está pedindo uma coisa que não tem nada a ver com a vida da gente. A gente está querendo algo que a gente não vai sustentar. A gente está correndo atrás do rabo numa situação que você não parou para avaliar. Aquilo não faz parte da sua vida. Não é para você. E isso faz você ser menos? Isso faz você ser pequeno diante dos outros? Não. Simplesmente não faz parte da sua realidade. Daí você tem um monte de coisas para fazer. Todos nós temos, de novo,
7 bilhões de pessoas. Pouquíssimas pessoas estão marcadas com uma missão global, uma missão de liderança política ou empresarial que seja. São poucos, mas cada um de nós tem um propósito com significado que pode melhorar o mundo, que pode ajudar pessoas. Então a gente precisa se autovalorizar primeiro. Reconhecer na nossa pequenez de 7 bilhões de pessoas, 1 em 7 bilhões, reconhecer na nossa pequenez a nossa grandiosidade de ser o próprio universo manifestado. E desse lugar fazer algo, desse lugar manifestar de verdade, na intenção do que é melhor para nós, para que possamos oferecer o melhor de nós para as outras pessoas. Desse lugar eu acho que a gente consegue manifestar muita coisa boa na vida. Era esse o recado que eu queria dar para vocês hoje. Gratidão por quem esteve aqui comigo, gratidão para quem vai assistir. Fica lá no IGTV. Um beijo.